Olá, eu sou o Pedro Buxo Rimendes e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. João Coutinho de Figueiredo, 65 anos, gestor em várias empresas, antigo líder da Iniciativa Liberal e agora deputado europeu pelo mesmo partido. Fala-nos, espero eu, da sua ambição para o nosso país e para a Europa em geral. Olá, João, bem-vindo. Olá, Pedro, é um gosto estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. João, mesmo com tanta experiência pessoal e profissional, tanta vida, indo para o Parlamento Europeu, e sobretudo na parte do convívio, do trabalho, na informalidade, com pessoas de outros países e de outros quadrantes políticos, alterou-se alguma da percepção sobre o nosso próprio país? Não. Neste caso concreto, não. Eu já tive 3 ou 4 períodos da minha vida em que estive de fora a olhar para dentro, quando estudei fora, quando trabalhei fora, quando fiz algumas coisas fora, e aí sim, mudei a perspectiva que tinha de Portugal, algumas coisas para melhor, outras para pior. E aprendi sobretudo a apreciar as nossas qualidades, que não são tão poucas como isso, e também ser mais, se calhar, mais cru em relação aos defeitos. Mas a principal qualidade, para não ficar aqui também no ar e para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar, eu dei-me conta, já não sei bem em que altura, que esta coisa de nos quererem encostar aos países do sul mediterrâneos era errónea. Porque Portugal não é bem mediterrâneo. É uma mistura bastante bem conseguida e que não temos sabido aproveitar, mediterrâneo e atlântico. Por isso é que nós temos tanta facilidade e encontramos muitos, desde académicos até empreendedores e homens de negócios que rapidamente se dão bem com os alemães e com os nórdicos e têm muita dificuldade a fazer negócios com italianos ou com gregos ou com franceses. Esses sim são... E esses são verdadeiramente mediterrâneos e de alguma maneira encaixam pior connosco. Portanto, esse tipo de mistura, que eu não quero ser místico e voltar aos quintos impérios e essas coisas, mas de facto esta capacidade de misturar, conviver bem com o caos que os mediterrâneos se celebrizaram por conseguir. E ao mesmo tempo, na fase de discussão, que tantas vezes falha, somos bastante capazes de aceitar uma certa disciplina e certa ordem. Por isso é que nós, quando vamos para fora e vamos para outros ordenamentos mais disciplinados, brilhamos. Raro é o sítio que tu vais no mundo o nome português se destacou em alguma coisa. Eu concordo, os portugueses na verdade gostam de regras, não é? Tem a mania que não gostam, mas gostam. São disciplinados se o sistema em que se inserirem os obrigarem a ser. Naturalmente poderão não ser tanto, até por falta de hábito. Acho essas coisas da cultura dos povos e são coisas genéticas, não acredito nada nisso. Acho que é uma coisa que se muda muito mais depressa do que se imagina. A cultura cria-se com alguma facilidade e tem tudo a ver com aquela coisa muito básica da natureza humana. Faz aquilo que tens incentivos para fazer, deixas de fazer aquilo que tens desincentivos para deixar, para não fazer. Portanto, os deputados ao Parlamento Europeu, enfim, seja de que país for, são políticos, são pessoas que têm uma missão, carregam o voto, mas também são pessoas... falam do pastel de nata, do Ronaldo, isso chateia-te, do sol, do Algarve, do mar... Gostas de ouvir isso? Sim, não gostas? São 27 países e eu diria que a maior parte da visão que um determinado eurodeputado tem dos outros 26 países, com honrosas exceções, são caricaturas. Ok. Mas são isso irrita um bocadinho, sobretudo porque aquilo pelo qual somos conhecidos não são as coisas que eu acho que nos podem balancear para um desenvolvimento completamente diferente daquilo que temos tido. Adoro pastéis de nata, mas não é isso que vai fazer a economia portuguesa. O Ronaldo não podia ser o maior embaixador do país, mas eu permito-me dizer que não é o melhor embaixador do país. Embora a relação dele do sucesso com o trabalho é uma relação interessante e pode ter sido um modelo para muita gente noutras áreas, mas em geral aquele egocentrismo, aquele show-off não é provavelmente a imagem que eu gostaria que Portugal transmitisse mais. Mas pronto, temos esses
ex-libris, digamos assim, não são aqueles que mais que eu gostaria que tivesse. E o próprio João Coutinho de Figueiredo, ao conviver com eurodeputados de outros países, mudou alguma das suas convicções ou impressões? Sobre os outros países? Em geral, enfim. Em geral, o que é que eu acho? Acho que a percentagem de eurodeputados que têm pouca experiência da vida, vamos chamar-lhe real, vida não política, a percentagem maior do que no Parlamento Nacional. Portanto, se aqui já se sente alguma falta de noção do impacto daquilo que se está a legislar, lá é pior. Acresce o facto do Parlamento Europeu estar ainda mais longe do terreno, porque não tem iniciativa legislativa, não pode propor coisas, quando propõe coisas obrigatoriamente mais vagas, porque tem que se aplicar a 27 países e, portanto, tem que permitir uma data de exceções. Tudo isso faz com que a noção de bolha, né, no sentido de algo ligeiramente artificial e desligado da realidade, sente-se mais ali do que no Parlamento Nacional. Portanto, eu que venho do mundo do real, onde não é possível enganar o algodão. Não é possível. Sim. Chega ao fim do mês e não há dinheiro para os salários, não há dinheiro para os salários. Portanto, tem que aparecer uma solução e, desejavelmente, antes do dia 25. Ali não. Ali é possível ir adiante e fingindo que o problema não existe. E isso, em minha opinião, modesta, também só quem lá está há 2 anos, contribuiu este clima, que não é só no Parlamento, é nas outras instituições europeias, para que a Europa tivesse tirado os olhos da bola e, de repente, quando acorda, e o verdadeiro alarme é no relatório Draghi, embora os dados lá já o tivessem antes disso, de que se deixou ficar para trás. Porque lá está, é relativamente fácil não se confrontar com a realidade do declínio. Eu ainda há poucos dias para o Financial Times, até foi um órgão relativamente importante, bastante importante no contexto europeu, eu dizia-lhes que o Draghi avisava-nos que se não fizéssemos reformas na Europa íamos ser sujeitos a uma lenta agonia, e eu dizia que ele estava enganado. Não será lenta. É que não será lenta, porque a aceleração dos fatores de declínio também vai conduzir a isso. Em resposta à pergunta, é possível no Parlamento Europeu ficar com uma ideia dos outros países que, sendo menos caricatural, a parte que me marcou mais, se quiseres, é que há demasiados países onde já se aceitou que a realidade de cada um deles seria bastante pior se a União Europeia saísse, ou se a União Europeia desaparecesse, por hipótese, seria bastante pior. Essa parte já se percebeu. Vejo muito pouca gente hoje em dia a dizer se sai da União Europeia, acaba com a União Europeia. Muito pouca gente já percebeu que o nível de vida... ficar, não é? Sim. Mas enquanto ficam, é nesta modorra. Portanto, com uma predominância do interesse nacional, do interesse, vamos chamar, egoísta, umbiguista nacional, face ao interesse europeu de longo prazo, que é aquilo que, no fundo, eles querem. Que é que o projeto perdure a longo prazo para poderem ser parte desse sucesso. E é isso que me custa, que é esta farta. Eu estou praticamente à vontade, como acho que o interesse de Portugal está intrinsecamente ligado ao sucesso da Europa, defender um ao outro tem raros dilemas, muito raros. Vou-te dar um exemplo, quando a mensagem que eu também estou no éter. Relativamente à política energética, é óbvio que a Europa tem um problema gravíssimo, que o Draghi, aliás, também sublinha muitas vezes, que é a energia muito mais cara que os americanos e muito mais cara que os chineses. E isso seria em parte resolvido se houvesse mais interligações elétricas entre as várias zonas da União Europeia. A Península Ibérica, como tu sabes, tem um sistema de pricing próprio, um mercado ibérico de energia, e está isolado praticamente do resto da Europa. Nunca quiseram os franceses fazer a ligação, agora parece que estão a permitir, mas eu chamo a atenção. E aí eu deixei de falar, eu falava muito nisso, surgiam lá com a Comissária de Energia, não sei o quê, mas deixei de falar um bocado nisso, porque o que vai acontecer se interligarmos com a França, nomeadamente, é que os preços de energia na Península Ibérica sobem. Sobem, e bastante, não é? Bom, acho que não, mas o suficiente para fazer diferença. Para fazer diferença, sim. Como outros deputados, tens sido um crítico de burocracia, excesso de uma espécie de obsessão com a regulamentação por parte dos europeus, do sistema europeu. Enquanto isso, há um mundo a acontecer cá fora, nomeadamente o presidente Trump e, enfim, as guerras que tem havido ali no Irão agora, naquela fase, naquela parte do mundo. A ameaça da China no sentido industrial, a indústria automóvel europeia vis-à-vis a chinesa. Sente-se que é uma coisa que isto há de acabar por passar, porque de facto Trump vai acabar por sair da Casa Branca. Ou a maioria dos deputados e das pessoas com quem convives em contexto da Europa, da União Europeia, acham que vai chegar um momento em que vamos ter que agir? Eu acho que eles dizem da boca para fora que há de chegar um momento em que temos que agir. Mas
mas daí a agir de facto tem alguma dificuldade. O que é verdade? Já agora, para não deixar isto só num tom sombrio, a Europa mexe-se relativamente bem em crises. Mexeu-se relativamente bem na altura do Covid, mexeu-se relativamente bem em resposta rápida e até surpreendentemente coesa à invasão da Ucrânia pela Rússia. Portanto, quando aquilo toca a rebate, mexe, infelizmente, mexe-se bem porque, na verdade, passa por cima de uma mata de regras. Portanto, se atinir às regras, está lixado. Não se mexeria tão bem. Sim. Não se mexeria tão bem. Portanto, digamos, um projeto, um conjunto de instituições que funcionam bem em crise, relativamente bem em crise, e mal no dia-a-dia. Eu preferia ao contrário. Certo. Eu preferia ao contrário, porque apesar de tudo, acho que o dia-a-dia vai ocorrer mais vezes do que as crises, é o que se espera. E, portanto, neste momento, o que eu tento fazer, a propósito de vários assuntos, começar na situação económica, que já há bocado falámos uma ou duas vezes, é acabar no crescente no cisma, no crescente abismo tecnológico que a Europa também está a sofrer, é dar uma ideia de drama, de crise, de emergência. Porque só isso é que é capaz de fazer com que os decisores, a começar por alguns que até tivemos a discutir com o microfone desligado, sintam que vale a pena, não necessariamente passar por cima das regras, no sentido de as incumprir e ignorar, mas dar, por exemplo, aos calendários que são normalmente folgados, um sentido de urgência e de rapidez que não é comum e que possa produzir resultados mais rápidos. E isso não tem acontecido. Temos muitos e muitos relatórios e muitas manifestações públicas, quer da Comissão Europeia, quer do Conselho Europeu, quer do Parlamento Europeu, nas suas várias instituições, a falar de urgência e que agora é que tem que ser e que temos de simplificar e depressa e amanhã vais a ver. E não acontece. Eu não estou a falar de cor. Nós, quando falámos destas coisas dentro da delegação portuguesa, fomos imediatamente, primeiro, contratar uma espécie de observatório para dizer todos os meses que a percentagem daquelas recomendações do relatório Draghi estavam implementadas, parcialmente implementadas, a caminho de implementação ou branca ainda. E devo dizer, desde janeiro para cá, o último dado que publicámos foi há uma semana, a percentagem de medidas implementadas passou de 15,1 para 15,7. 0,6 décimos, não é? Portanto, se estivermos à espera de 0,1 por mês, são 1000 meses que precisamos para... Mas em defesa da Europa, fazer aqui o advogado do diabo, as pessoas resistem à mudança, não é? Os eleitorados, nomeadamente, em todos os países resistem à mudança, portanto essa prudência pode ser uma boa conselheira para quem é... Ainda bem que falas nisso, porque quando vinha para cá a pensar no tema da emissão para Portugal, achei logo relevante o facto de acharmos útil, necessário, e eu sei que tu tens um critério editorial automático bastante apertado, até o Pedro acha normal fazer um programa sobre ambição para Portugal, portanto isto deve estar mesmo mal. E depois, o que é isso, ambição? E ambição não é mais do que quereres ter ou ser ou fazer algo que ainda não tens fase, não é? É o novo, tens de fazer uma coisa nova. Em princípio mais, em princípio melhor, certo. Mas há pessoas que até podem ter uma ambição, digamos, desfocada e estão a fazer coisas pior, não interessa. É de fazer diferente, é o novo. Portanto, a ambição e mudança estão intrinsecamente ligados. E a mudança, como nos leva para um sítio onde nunca tivemos, em princípio, por isso é que se chama mudança, e como é que por isso é que se chama novo, tem um componente de risco. Sempre associado. O nosso cérebro, novo, nunca lá estive. Se calhar chega-se lá e há canibais ou animais perigosíssimos nunca o Adamastor. Sim, não sejas parvo. Não sei, mas há uma hipótese que não é nula porque nunca ninguém lá esteve, ninguém fez aquilo e o cérebro liga logo a coisa do risco. E aí é que eu acho que a parte cultural, e aí não é só portuguesa, mas em Portugal nota-se mais porque temos tido uma... Aqui eu vou atribuir alguma responsabilidade à cultura judaico-cristã que acabou por eleger e levar o sacrifício, a capacidade de sacrifício a uma espécie de virtude máxima. Não é ter a capacidade de aguentar e de um certo estoicismo, dá jeito, mas não pode ser, tem que ser um meio, não é? Não é, tem que ter, é para chegar a um lado, não é para chegar ao fim e dizer eu sacrifiquei, me aguentei, não sei o quê, mas e produziu o quê? Se não produziu nada, mais valia ter estado feliz o tempo todo e conseguir alguma coisa, não é? O inverso não tem valor. E isto para dizer que esta associação para mim da ambição com o risco, a capacidade de correr riscos é algo que nos tem faltado. Nós deixamos de... Isto não é só português, Portugal, como digo, tem um bocadinho mais do que via da nossa história, da nossa herança cultural,
passámos a achar normal, à medida que nos fomos desenvolvendo também, que a vida não tem risco. Isto é tudo uma coisa mais ou menos estéril, isolada, sem problemas, sem risco. Qualquer desconforto, qualquer incómodo deve imediatamente ser tratado ou evitado, idealmente pelo Estado. Assim? Não teremos entregado demasiado o nosso futuro à Europa. A ideia com que se fica, e o Nuno Palma, por exemplo, o autor das Causas do Atraso Português, não vou dizer culpa, mas aponta esta dependência dos fundos europeus para uma certa falta de reformas. Mas vamos ser claros. Uma coisa é fundos, outra coisa é Europa. Sim, mas é que se confundem no discurso público, suponho que concordas. E na mente de muita gente. Sim, certo. Sim, são políticos, coisas diferentes. Eu sou um extraordinário, convicto defensor do projeto europeu, por convicção, por questões históricas e por questões políticas, de agora e do futuro, sem dúvida nenhuma. Sou um crítico também muito acérrimo da nossa dependência em relação nos fundos, sendo que os fundos, os fundos na Europa têm várias naturezas. Aquilo que normalmente nós falamos mais são aqueles que têm a ver com a chamada coesão. Que aparece com o quê? Quando em 92 o Delors decide que isto tem que ser um mercado único, imediatamente a malta percebeu, um mercado único porquê já agora? Porque é a única maneira de competir com os outros. Já nessa altura isso era claro. Não é? Havia 300 milhões de americanos na altura. Para nós comprarmos os carros alemães, por exemplo. Sim. Não, mas isso, por causa desse tipo de frases, já se sabia que ao integrar o mercado, uns ganhariam mais do que os outros, ou pelo menos mais depressa do que os outros. Portanto, vamos criar fundos para que os outros não percam tanto, ou lhes permitam recuperar aquilo que à partida são debilidades. Mas deixa-me só usar um exemplo concreto, desculpa, João. Ainda agora na questão da falta de água em Almada, não demorou o tema a ir parar à Europa. Enfim, a ministra disse, e creio que muito bem intencionada, mas eles até se podiam ter candidatado a uns fundos quaisquer. Sem isso não havia. Não entregámos muito o nosso destino a esses fundos, sejam da coesão, do outro nome qualquer. Não é só o destino e a capacidade de financiar as ideias que tens. É a própria origem das ideias está toda ligada a fundos. Aqui há 3 semanas estávamos a discutir a prestação social única, acabou por passar por uma negociação de 12 horas entre o PSD e o PS. Para não perder uns milhõesitos, não é? Porque estava inscrito no PRR. Sim. Vais a ver qual é o real problema da eventual pressa da implementação da digitalização das avaliações dos exames nacionais. Porque estava inscrito no PRR. Isso, eu devo dizer que me envergonha um pouco como cidadão essa de que já não manha, não é? Já não é uma dependência financeira, é quase uma dependência intelectual. Eu não consigo ter ideias se não tiver associado a uma porcaria de um fundo. E mais, não as leva a sério e não tento implementar a tempo, tem um fundo. Portanto, precisamos sempre dessa chicote, cenoura. Não é? Sem a cenoura. É uma cenoura, neste caso é uma cenoura. Mas também já houve coisas de chicote. Ou se quiseres, o risco de perder a cenoura equivale a um chicote. E é isso que tem acontecido. Portanto, sim, eu também estou contigo, acho que isso é triste e é revelador de uma falta de autonomia de pensamento. Do que sabes, e és mais bem informado que nós, quais são os riscos de virmos a perder em grande parte esse tipo de fundos? Por exemplo, com a adesão, se a Ucrânia aderir à União Europeia, não é? Muitos fundos irão para a Ucrânia e parece-me que bem, não é? Se for membro da União Europeia. Acho que temos que estar preparados para isso, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista, ia dizer, moral. Não é? Temos a obrigação e temos mesmo, sim. Temos a obrigação, não só a Ucrânia, mas países. E acho que temos que o dizer, não é? Moldova, Montenegro, países que se têm portado extraordinariamente bem, têm feito um esforço brutal de cumprir com as regras de acesso e devem fazê-lo, mas vai ter essa implicação. Mas há mais coisas que vão ter essa implicação. Se levarmos a sério aquilo que eu acho que é um risco existencial novo, que não havia, ou pelo menos eu não havia há 2 anos, 3 anos, que é o atraso tecnológico. Vamos ver, não quero maçar este podcast, devia ser uma coisa um bocadinho mais leve, mas a inteligência artificial vai mudar tudo. Tudo. Desde a maneira como vivemos à maneira como... Mas os portugueses reagem bem a esses choques, creio eu, não? Não, isto é outra coisa. Okay. Isto não tem nada a ver com introduzir telemóveis ou MBWay. Ok? Estamos a falar de alterar na base as formas de criar valor. Aliás, vai criar problemas muito para além do dia-a-dia das pessoas e do funcionamento das economias. A própria base onde incidem impostos e sobre a qual se podem cobrar impostos e, portanto, financiar os serviços que o Estado tem, mesmo, na minha opinião, que continuar a prestar. E tem, claro. Tem, claro. Isso vai mudar brutalmente e ninguém está preparado para isso. E não está preparado para uma coisa mais grave. Mas nem os alemães ou os franceses? Ninguém. Pronto, ninguém. Ninguém. Isso nós estamos sozinhos. Nunca vi ninguém. Nem os americanos, que também vão ter, apesar de estarem a liderar e irem ser os principais, tudo indica, beneficiários desta revolução,
também não estão preparados para a alteração da estrutura de base fiscal, digamos assim, de onde é que vai estar a riqueza tributável daqui por uns anos. E uma coisa pior, que é esta então, espanta-me como é que ninguém não está a falar nisto, mas metade do dia, que é se isto caminhar para aquilo que é possível que aconteça, que é uma capacidade de libertar mão de obra em massa, não estou a falar aqui só do despedimento no sentido clássico do termo, estou a falar da extinção da necessidade daquela função. Deixa de ser preciso que a máquina o faz. Já se nota em muitas funções de programação e codificação. Já se nota em algumas funções, por exemplo, da profissão legal, de alguma profissão médica. Já se nota. E estamos a falar de coisas relativamente grandes. Isto acelera e vai acelerar rapidamente, porque neste momento a tecnologia está-se a melhorar a si própria. Portanto, já é exponencial enquanto tecnologia. Se é um exponente da exponencial, isto vai ser muito mais rápido do que se imagina. Por isso é que eu dizia há bocado que a agonia do Draghi que dizia que ia acontecer, a agonia sim, lenta não. Vai deixar as pessoas, muitas delas, mesmo que os sistemas se adaptem e haja rendimento para essas pessoas e que elas não passem mal, e acredito que isso é possível porque há muita riqueza a ser gerada para estas novas tecnologias, mas o ser humano não foi feito para estar parado. Não foi feito para não trabalhar no sentido lato do termo. Sim, o projeto de vida tem que incluir alguma noção de que se é útil, não é? Exatamente. Que se produz qualquer coisa. Essa atividade diária que te faz sentir útil. E mais, a utilidade não pode ser só medida por ti e pelo teu conversa com o travesseiro à noite, tem que ter alguma parte social, tem que haver um reconhecimento. O salário, muitas vezes, é isso, é o reconhecimento social. Estou a fazer alguma coisa, estou-me a pagar. E se não pagar bem, estou a fazer uma coisa útil, não é? Nós não ligamos muito a isso, mas tem essa componente. Se deixar do rendimento das pessoas ter uma ligação com aquilo que fazes, eu temo muito que, do ponto de vista sociológico e depois político, que é sempre assim, primeiro começa na reação das pessoas nas ideias que as pessoas vão tendo isoladamente, e acaba por ter uma repercussão cultural e depois política. Temo muito que as nossas cidades não estejam preparadas para isso. Mas isto vinha a propósito dos fundos. Sem fazer umas contas assim, mas para mostrar aos nossos ouvintes que isto não é inexpugnável. Eu não acho que em qualquer tecnologia ou qualquer mercado consigas ser relevante se tiveres menos de 20%. Jogas este jogo? 20%? Sim. Pode ser 18, 15, 25, não interessa. É nesta ordem de grandeza. A Europa, naquilo que é capacidade computacional, que é o que está na base, neste momento, com a tecnologia conhecida, de todos os modelos, do treino dos modelos e do uso dos modelos, está com cerca de 8%. 8%. E com os investimentos que já se conhecem até 2031, estes 8 vão passar a 5%. Isso quer dizer o que na prática? Que já só temos, por exemplo, a Spotify, já nem a Nokia temos? Capacidade de computação, são data centers, estou só a falar da AI. Estou só a falar de inteligência artificial. Certo. Para chegares aos 20% até 2031, se levasses isso a sério, eu quero ser um player disto, e posso ter os Estados Unidos com 45% e os chineses com 30%, mas eu vou ter os meus 20%. E vou jogar, se calhar, com algum nicho, mas vou lá estar. Certo. Tinha que instalar entre 40 a 45 gigawatts de capacidade de computação na Europa até 2031. Cada gigawatt custa 50 bilhões, mil milhões de dólares. Portanto, só isto dá um quadro financeiro plurianual daqui até 2031. Só isto. Em 5 anos, o quadro financeiro são 7, não é? Portanto, se repara que se quisesses ser consequente com a análise estratégica que estamos a fazer, mesmo que não fosses para esta solução de vamos a 20% em 5 anos, mesmo que queiras fazer 20% em 10 anos, o dinheiro não vai chegar para tu, vais ter que fazer escolhas. E escolhas daquelas que são a essência da política, são difíceis hoje de vender, em troco do futuro, não é? De um futuro melhor. Mas então parece-me evidente que nos faltam políticos que nos saibam fazer transmitir essa mensagem. Ou não sei se é uma pergunta justa, porque tu és político, mas... Não, mas eu estou político e tenho uma vantagem, acho que grande, em relação a outras pessoas que trabalham comigo, eu não tenho uma obsessão por reeleições. Não vou repetir aqui aquilo, acho que era o Passos que dizia que se lixem as eleições, não é? Mas vou dizer só em meu nome que prefiro claramente estar a tentar fazer a coisa certa e perder do que ganhar omitindo aquilo que é importante, certo, ou dizendo coisas que é agradável ouvir, mas que não são verdade. Okay? Prefiro 10 vezes. Não cresci neste meio político, portanto não tenho essa tendência para sobrevalorizar o sucesso eleitoral. Mas também te digo, acho, e a minha experiência curta na política mostra que é possível seres
verdadeiro e até um bocadinho duro e otimista ao mesmo tempo. Ok, o problema existe, é difícil, mas é possível resolvê-lo se o atacarmos já com as pessoas certas, com os meios certos, com a verdade certa. E isso tem valor eleitoral. A minha experiência diz-me que uma pessoa ser franca, honesta, neste sentido mais... Convicto, não é? Sim, sem nunca prometer às pessoas nada que seja possível e sem nunca esconder aquilo que seria necessário fazer e os próprios dores da transição, que muitas vezes existem. Isso tem... As pessoas lá no fundo sabem que não podem viver da mesma maneira sempre. Lá no fundo sabem que há coisas que são boas demais, que alguém está a pagar coisas que lhes parecem demasiado boas, demasiado simples. No fundo sabem que alguma coisa tem que mudar porque o mundo não está quieto. No fundo sabem que a vida é feita de um determinado esforço permanente de adaptação. Portanto, quando aparece alguém dizer-lhes isto, dá-lhes cara a má notícia, vais ter que habituar à mudança mais vezes, vais ter que te adaptar, isto é mais incómodo, mas é por um bom motivo. Para ti próprio e para os teus filhos e para os teus netos, que é uma coisa que também temos que começar a ter alguma... Quando se fala de solidariedade intergeracional, é isto. É também com aqueles que aí vêm, não é só com os velhinhos, digamos exatamente. Assim. Certo. Portanto, é não deixares isto pior que encontraste. E este discurso, isto é só para dizer que por isso é que eu não digo que se lixe as eleições. Eu acho que é possível tentar fazer as duas coisas. Que é tentar resolver os problemas a sério, sendo franco e chamando-lhes os bois pelos nomes, ao mesmo tempo que se mostra alguma, não sei se é competência, se é credibilidade, dizer ok, e temos que fazer isto. Portanto, é uma escolha que vai custar, vai demorar 1 ou 2 anos a atravessar o deserto, mas depois chegamos a um vale um bocadinho mais verde. Creio que não estou enganado se disser que Portugal já não é dos países mais pobres da União Europeia. Eu diria que estamos ali a meio. Talvez talvez ainda lutemos para não nos ser divisão, mas já não, enfim, já não somos um país não que já sabemos fomos. o que é que esta reclassificação do número de habitantes vai fazer ao PIB per capita, certo, que é o principal indicador do ranking, mas vai-nos baixar 2 ou 3 lugares. Portanto, eu imagino que fiquemos talvez em 8º, 9º na conta do fim. Mas no contexto da União Europeia. Mas as nossas universidades são boas e respeitadas, os nossos profissionais das chamadas ciências STEM, como falávamos, não é? Das engenharias, das matemáticas, dos médicos, etc., são tidos como referências. Temos muitos estudantes estrangeiros a virem estudar para cá. Qual é que é a tua posição, também tens filhos, sobre os miúdos, os chamados miúdos irem para fora? Quando digo miúdos, jovens de 20 e tal, 30 e tal, que vão para fora. E há o discurso de que eles vão para fora porque são obrigados a ir para fora. Outras pessoas têm o discurso que eles vão para fora porque é possível ir para fora, porque hoje em dia é muito mais simples ir para fora. Vamos à internet e procuramos solução. Antigamente havia mais obstáculos. Tens alguma posição, ou às segundas, quartas e sextas achas péssimo e depois achas bom? Não, mesmo se quando já afetou temporariamente os meus filhos, não é agradável e levá-los ao aeroporto, já sabes, mas pronto, já não é sobre nós nessa altura, não é? Claro. Portanto, é a posição mais liberal possível. Se eles fizerem por escolha, porque acham que lhes enriquece o currículo, lhes dá outra perspectiva do mundo e lhes dá outras perspectivas profissionais, nada a dizer, sim. Por muito custo, né? nós como pais só temos 2 funções: dar-lhes raízes para eles poderem voltar um dia se quiserem, certo, e asas para voarem para onde quiserem, certo, e a escolha deles, não é? O que me parece estar a acontecer não é isso. É que há dos 20 e tal mil média de portugueses jovens qualificados que têm saído de Portugal, em média nos últimos 10 anos, em cada ano, já estamos a falar de 250.000 de jovens desse tipo. Imagina o que é que esse 250.000 fazia aqui se tivesse descendência cá, o que é que fazia a natalidade, o que é que fazia a base fiscal. E até à composição do Parlamento, se me permites, não é? E se calhar até... Bom, eles também votam, mas votam num círculo eleitoral menos representativo. Muito menos, não é? Pelo menos enquanto não alteramos o sistema eleitoral. Portanto, tudo isso, imagina, mas esses 250.000, a esmagadora maioria é porque não é não ter alternativas cá. Tem, mas são de tal forma diferentes ou menos interessantes que aquelas que encontram lá fora, a começar a parte remuneratória, mas não só. De progressão depois, da autonomia, de interesse até do próprio âmbito da função. É completamente diferente de ser pesquisador de determinadas matérias em Portugal do que é num país europeu de topo. É completamente diferente, não é? Portanto,
esses, que serão a esmagadora maioria, não só vão porque ganhar o triplo é a diferença entre conseguir constituir família e não conseguir constituir família, por exemplo, que acho que é uma aspiração que não é excessiva as pessoas terem quando começam a vida, para ter um filho, 2, vai Passou de moda aqui há uns anos, mas acho que está a voltar, não é? Não sei, eu acredito muito nestas coisas de quando é da natureza humana de deixar descendência evidente. Só de facto, e os inquéritos também estão aí para comprovar, só de facto as pessoas não têm filhos, ou não têm mais filhos quando têm 1 ou 2, não têm mais porque questões económicas é 3/4 da motivação. Sim, é uma das respostas que se dá, não significa que seja verdade, mas eu acho que é um dos mistérios maiores. Enfim, mas não é essa a questão aqui, mas... E esses não voltam, pelo que eu quero dizer, esses já não voltam. Porquê? Porque depois, à medida que tu vais avançando na tua carreira, a diferença de 1 para 3 no salário transforma-se em 1 para 6. E é muito difícil. E depois já tens um círculo de amigos e se calhar e se calhar como estás a começar a constituir família, mas já com uma pessoa... Uma local, sim. Uma pessoa desse país. E de repente, sem te dares por isso, os vínculos estão-se a dissolver. Não é? E portanto fica cada vez mais difícil. É por isso é que é tão importante dar às oportunidades que se forem querendo em Portugal um mínimo de hipótese de irem concorrendo com essas. E algumas delas existem, e tu falaste, não sei se foi de propósito, nas nossas universidades, as pessoas tendem a olhar para as universidades como uma parte do sistema educativo só com... Não. Também são focos de ocupação, de emprego e etc. E tens capacidade de reter e de atrair muitos jovens portugueses a ficar cá a ensinar nas universidades, porque, como tu dizes, não perdem a reputação, até provavelmente ganham, não perdem... pelo menos naquelas que têm a facilidade e a liberdade de fixar condições, não perdem a salário, não perdem qualidade de vida com certeza absoluta para a generalidade dos casos, acho eu. Portanto, essas funcionam, tu não notas um êxodo de académicos, pelo contrário, notas uma importação de académicos. Isso leva a uma questão, nós estamos a aproximar do fim, que é: onde é que tu vês que nós nos podemos distinguir em termos de ambição europeia? Porque nós temos algumas vantagens muito curiosas que eu vejo muito poucas vezes referida, nomeadamente temos muita luz solar, poucas horas de escuridão, ver ao contrário. Temos muita proximidade dos Estados Unidos, não é? Estamos muito próximos dos Estados Unidos e do centro da Europa. Somos um país seguro, ou pelo menos onde há uma enorme sensação de segurança. Onde é que temos vento, temos sol, não é? Temos as ondas do mar. Temos alguns recursos humanos disponíveis, sobretudo se lhes pagarmos o suficiente. Onde é que vês que nós poderíamos trabalhar num projeto de ambição? Imagina que o governo chegava a acordo com a oposição, vamos imaginar esse cenário. Um plano, imagina, há 10 anos, onde é que nos poderíamos distinguir em termos de ambição dentro da Europa? Como deves imaginar, eu não sou o maior fã de planos a 10 anos. Pois nem eu, mas... do governo, qualquer governo dizer... É o chamado suponhamos, como nós dizíamos. Sim. Mas, sim, quem está a governar e tomar decisões tem que ter uma visão do que é que vai acontecer e posicionar as peças para quem quer aproveitar. As peças já lá estão e as condições já lá estão para se aproveitar o melhor possível. E falaste em várias coisas interessantes e que se aplicam àquilo que já se está a passar. Há bocado tivemos brevemente a discutir inteligência artificial e tínhamos dito antes que a energia na Europa é mais cara do que noutros sítios. Certo. Em todo lado, perguntaria o Goscinny. Não. Há sítios onde há uma aldeia, neste caso há uma plantada, onde a energia não é tão mais cara que a americana assim, até tem tendência a vir baixar com o preço, especialmente se desligarem a fixação do gás natural, que é uma coisa que é nojo de perceber o que é que foi feito assim. Isto para dizer que, e não estou a dizer só por análise, já vieram ter comigo grandes grupos europeus de, por exemplo, construção de data centers, a dizer que na Europa há muito poucos sítios, estamos a falar 2, 3, onde lhes interessasse, do ponto de vista da produção de renováveis. Em Portugal é pelo sol, noutros não vou dizer quais são, mas nos outros sítios que eles gostam, não é pelo sol, mas também é produção de renováveis relativamente baratas. Portanto, pelo preço, pela abundância e pela disponibilidade de, se nós não complicarmos... Sol, não é? De terreno. De terreno, sim, certo. Áreas. Se não complicarmos. Não? Portanto, é a questão ambiental, não é? Ligada a... Mas isso há sempre. Certo. Não sempre. Também há uma questão ambiental se fores tão pobre que não tens condições de aproveitar o terreno para mais nada.
Por isso é que há eu creio que ele é sueco, o Björn Lomborg, que tem umas análises mais lúcidas sobre a questão das alterações climáticas que eu vi, que é, há um custo tremendo do aquecimento global. Mas é pior ser pobre, não é assim? E há um custo tremendo da falta de rendimento. Sim. E o ponto ideal do esforço que é necessário fazer para conter as alterações globais e as emissões de gases de efeito de estufa e prevenir os custos. Não há maior correlação do que entre pobreza e morte precoce, por exemplo. Ou pobreza e infelicidade, que já agora também conta para estas coisas. E ele grafica aquilo de maneira, e lá a 2/3 ou 3/4 do livro, lá consegue arranjar um gráfico, consegues, em tese, dizer este é o montante certo de esforço que deves fazer para descarbonizar. Mas fiquei curioso, João, desculpa, tu não quiseste citar o nome desse outro país que poderá ser concorrente por alguma razão? Suécia. Mas é para não pode estar algum investidor a ouvir e não vai para a Suécia. Não, a Suécia afinal estava enganado, não presta nada, só a Portugal é que dá. A Suécia tem vento, mar? Tem eólicas offshore bastante capaz e tem um sistema de produção hídricas brutal. Voltando aos nossos 10 anos, que eu também não sou fã dos planos, ninguém é, enfim, quem tenha lido uns livros de história, mas vamos imaginar que tens relativamente à inteligência artificial esta vantagem é aproveitá-la rapidamente, o que significava que quem tivesse a tomar tais decisões e a ver a 10 anos tinha que desburocratizar e tornar os licenciamentos mais rápidos e ter facilidade em fazer acontecer as renováveis em quantidade suficiente, sendo que a maior parte destes projetos precisam de instalações próprias, porque o consumo de energia é de facto significativo. Não queremos que isso depois se vire contra as populações que acham que aquilo está a retirar energia. Há outras coisas que, nesse contexto que tu descreveste, nesses 10 anos, que eu por acaso não discordo das pinceladas que deste, é cada vez mais fácil fazer trabalho à distância e, portanto, atrair pessoas de qualidade que façam um trabalho aqui que seja utilizado ou dirigido a qualquer parte do mundo. E isso, aliás, já acontece em algumas áreas da academia, como sabes. E existia em algumas das áreas que podem vir a ser afetadas pela inteligência artificial a nível da programação. Eu conhecia várias pessoas que estavam cá, nómadas digitais, a fazer trabalho para fora, mas é cada vez mais possível fazer isso. No passado nós conseguimos atribuir a essas pessoas um determinado estatuto fiscal, tornava ainda mais interessante. Eu não acho que desse deva ser o caminho. Porquê? Porque não gosto de discriminações fiscais, nem pela idade. Nós pagamos aqui os impostos, então não gostamos de certeza. Exato. Portanto, atrair outros com impostos que nos impediriam, se calhar, de querer emigrar, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas isto para dizer que os salários que, entretanto, são pagos a essas pessoas têm a ver com o país onde os serviços estão a ser prestados, estão a ser utilizados e não onde estão a ser prestados. Para acabar, estás otimista em relação a estas coisas Tu tens uma característica que eu acho que é uma qualidade num político, que é teres uma espécie de impaciência de querer ver resultados, não é? Porque, ou seja, para mim é uma qualidade na medida em que isso pode ser um agente de motivação para a própria ação política e para a obtenção de resultados e para o chamado bem comum, porque pelo menos é o que eu acho, os políticos não são doidos, não é? Querem o mesmo que nós, querem o bem comum, às vezes querem um bem comum mais assim, mais assado, mas creio eu que estamos de acordo nisso. Estás otimista? Para além de ser naturalmente otimista, estou otimista desde que acordemos. É o tal ponto. Tem sido o meu esforço, é de alertar às vezes com um dramatismo talvez excessivo, mas é uma tática para que as pessoas acordem e percebam que há aqui pela tendência natural das coisas, na Europa, se não mudar de rumo, daqui a 10 anos não consegue reter os seus mais talentosos. E então aquele problema que estávamos há bocado a falar sobre Portugal, vamos falar lá a nível europeu. Achas que não estamos a ver o filme, é isso? Parece-te? Sim, acho. Eu usei, aliás, recentemente uma expressão, porque tentei lembrar-me historicamente quando é que a Europa tinha perdido alguma da sua predominância, e foi basicamente a seguir à Primeira Guerra Mundial, onde ficou tão endividada e destruiu-se tanta. E há um livro muito interessante sobre isso chamado Os Sonâmbulos. Acho que é Christopher Cord que escreveu. Muito, muito interessante, analisando as relações, até as relações pessoais entre as várias famílias reais dos vários impérios que dominavam a Europa e que se achavam intocáveis. E a Europa era o continente. Os americanos eram uma espécie de pacóvios. Ainda achamos que somos um bocadinho, não é? Mas já lá vão 100 e tal anos, Pedro. Sim. Já lá vão 100 e tal anos e nós começamos a perder. E aquele tipo de sonambulismo eu estou a detectá-lo outra vez.
em parte porque interessa, eu fingi que não vejo porque tenho o tal interesse nacional, portanto não quero aqui prescindir muito dos meus interesses nacionais em prol do projeto comum, mas em parte porque é mesmo difícil politicamente assumir que tens que fazer uma coisa que é drástica e que vai obrigar a escolhas difíceis. Vai obrigar. E esse tipo de falta de coragem, acho que não tem outro nome, não é? Não, eu vou dizer aquilo que é preciso fazer, vou tentar fazer aquilo que é, mesmo seja difícil, mesmo que isso me custe a próxima eleição. E isso acho que sim. Tu chamas de impaciência em relação a que as coisas aconteçam. A vida das pessoas só muda no concreto. Se não houver um resultado concreto, 50 euros de salário a mais, 30 cêntimos de custo a menos, capacidade de alguém trabalhar numa coisa que gosta verdadeiramente e ganhar um bocadinho mais. Se não for nisso, no concreto, vai ser em quê, não é? A vida das pessoas muda em quê? Eu posso criar, e também acho que faz parte dos políticos, ou pelo menos um político moderno, posso criar um ambiente que as pessoas tenham algum orgulho e vontade de pertencer a esta comunidade. Também ajuda, não estou a desvalorizar as partes imateriais, acho que contam bastante. Mas já é uma altura isso não põe de facto comida na mesa. Portanto, sejamos sérios e sejamos lúcidos em relação a isso. As pessoas precisam ter os seus problemas reais resolvidos. As pessoas, por exemplo, precisam ter água nas torneiras em Almada. Coisas desse tipo. Não vale a pena estás a tentar fazer grandes floreados e projetos loucos quando não consegues assegurar o básico de ter os exames corrigidos a tempo, ou água nas torneiras, ou um serviço público a funcionar num horário que tu possas usar. Coisas básicas. Mesmo com água brindemos a isso. Obrigado, João. Obrigado, Pedro, foi um gosto. Obrigado. E muita ambição a todos. O risco faz parte da vida, meus queridos ouvintes. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxeri Mendes e este foi o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença.